Irmãos, é realmente um prazer enorme eu poder estar aqui convosco. É bom também eu poder relembrar aquilo que foi em tempos, há uns anos atrás, o envolvimento direto da Igreja da Ação Bíblica de Faro, naquilo que foi uma fase um pouco mais complicada na Igreja da Ação Bíblica de Sesimbra. Há aproximadamente 16 anos atrás, no ano 2009, eu, no mês de junho, entrava para o ministério, mas a nossa igreja vinha de um período em que não tinha pastor, nós não tínhamos um pastor a tempo inteiro. E na pessoa do pastor Luís Calisto, ele fazia quinzenalmente viagens, todos os fins de semana, ele chegava na sexta, voltava no domingo à noite para Faro, e ele estava lá todos esses fins de semana connosco, apoiando-nos, pregando a palavra, treinando-nos a nós na fase final daquilo que teria sido o meu estágio, e na altura também o pastor Tiago Aragão, alguns conhecem aqui também, naquilo que teria sido esta fase final do estágio pastoral para aquilo que seria então a consagração ao ministério pastoral há 16 anos atrás. Então, a Igreja da Ação Bíblica de Faro é especial para nós. Não só há 16 anos atrás, mas atualmente, quando, por exemplo, na Igreja da Ação Bíblica de Sesimbra, da qual eu pastorei, como já deu para falar sobre isso, eu próprio tive a oportunidade de participar numa disciplina do seminário Martin Bucer, onde o professor foi o pastor Joel Lopes. Então, irmãos, aquilo que tem sido a vossa obra como igreja tem enchido os nossos corações. E vem um pouco de lágrimas aos olhos, não é? Ver esta união, ver esta irmandade que existe entre as igrejas, especificamente as igrejas da Ação Bíblica. Dizer uma palavra à igreja neste sentido de que continuem a ser assim uma igreja doadora, não só no passado, como foram, e provavelmente alguns de vocês ainda não estariam aqui a congregar há 16 anos atrás, mas nos dias de hoje, disponibilizando aquilo que é também os dons, os talentos, as capacidades e o tempo do vosso pastor para aquilo que é um ministério precioso para a Igreja em Portugal e pelo mundo, que é a formação de líderes. Algo que é cada vez mais escasso e que é muito importante que continue. Então, quando o vosso pastor estiver ausente aqui da Igreja, lembrem-se, ele está em missão, trazendo aquilo que é tão necessário a outros líderes, que é a pregação da palavra e aquilo que é o crescimento para a evolução do reino de Deus em Portugal. Amém, irmãos? Então, dizer o quê? Dizer que em Filipenses, capítulo 1, verso 3 a 6, diz assim: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós, eu faço sempre com alegria menção de vós em todas as minhas orações, pela maneira como tomaram parte comigo na proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que Deus, que convosco começou a sua boa obra, continuará e aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aqui, desde lá do princípio do meu ministério, a Igreja de Faro, na pessoa de Luís Calisto, tomaram parte comigo na proclamação do Evangelho, desde esse primeiro dia até ao dia de hoje. E graças a Deus, irmãos, é notória a boa obra que Cristo começou lá em Sesimbra e tem continuado, mas também é notória a obra que Deus começou aqui em Faro e que está a continuar. O nosso próprio Deus, Ele promete que vai aperfeiçoar a sua obra até à sua segunda vinda. Então, irmãos, continuemos firmes naquilo que nos compete a nós, que é viver uma vida santa, firmados na palavra, focados em Cristo Jesus, que o nosso Deus está a trabalhar e está a fazer coisas maravilhosas. Eu hoje gostaria de vos falar acerca de um texto que é provavelmente um dos textos mais conhecidos em toda a Bíblia, ou pelo menos, de certeza, um dos mais populares, mas também um dos textos que por vezes é muito mal interpretado. Nós vamos então ler o capítulo todo de 1 de Samuel, capítulo 17. É a história, todos nós sabemos, a história de David e Golias, uma história que tantas interpretações tem,
história que muitas das vezes é dada às crianças, mas eu gostaria então de pegar neste texto e de expor e de ler na íntegra aquilo que é 1 de Samuel 17. Eu vou usar uma versão que é a Bíblia para todos, é uma versão mais simples, num português corrente, mais fácil de compreender. Então, se a minha tradução for um pouco, ligeiramente diferente da vossa, está lá o mesmo sentido. Começa assim então a palavra do Senhor em 1 de Samuel 17. Diz assim o texto, esta narrativa que conta esta história que se passou então ali com o povo de Israel. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra em Socó, cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas, por sua vez, reuniram-se e acamparam no vale de Elá e prepararam-se para a batalha contra os filisteus. Estes dispuseram as suas tropas num monte, enquanto os israelitas ficaram no outro, apenas separados pelo vale. Nisto, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus a desafiar os israelitas. Tinha quase 3 metros de altura. Na cabeça levava um capacete de bronze e no peito uma couraça também de bronze que pesava 55 quilos. As pernas eram protegidas por polainas, também de bronze, e levava uma azagaia igualmente de bronze ao ombro. A haste da sua lança era de madeira compacta, como a dos cilindros de tear, e a ponta era de ferro, e pesava mais de 6 quilos. À sua frente ia o ajudante com o seu escudo. Golias apareceu de pé e gritou para os soldados israelitas: "Que fazem aí alinhados para a batalha? Eu sou um filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos vossos para combater comigo. Se ele for capaz de combater contra mim e me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer, serão vocês os nossos escravos. Hoje mesmo desafio o exército israelita. Escolham um homem para lutar comigo." Quando Saul e os seus homens ouviram o filisteu, ficaram apavorados. E nós vamos fazer a primeira pausa aqui nesta longa narrativa de mais de 50 versículos. Irmãos, o estilo narrativa muitas das vezes ele é vítima de ser mal interpretado. Isto porque existe uma tentação de encontrarmos significados espirituais em todos os pormenores daquilo que é a história. Quando o autor apenas ele está a contar aquilo que foi um acontecimento real e ele quer passar uma ideia central da história. Ele conta a história toda porque é mais fácil de compreender a história toda e depois chegarmos ao ponto central, aquilo que é o clímax da história, onde nós podemos retirar ensino para as nossas vidas. E aqui é evidente, existe uma batalha, uma guerra entre o povo de Deus, o povo de Israel, e um povo inimigo, os filisteus. Um exército está em cima do monte, o outro exército está no outro lado do monte, no meio encontrava-se um vale. Alguns estudiosos dizem que era nesse vale onde ocorria a batalha e ali, depois de ocorrer a batalha, existiam muitos mortos. Era esse o vale da sombra da morte. Alguns estudiosos têm essa interpretação e nós sabemos qual é o texto bíblico que fala sobre o vale da sombra da morte. O Salmo 23, quando o salmista diz: "Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo." Então, é muito interessante pensar nesta forma de batalha para podermos interpretar também alguns aspectos de outras passagens. Nestes primeiros versículos, o profeta Samuel ele relata o desafio que é feito por Golias. Samuel ele é bastante pormenorizado naquilo que é o físico de Golias, toda aquilo que era a sua armadura, também para nos dar uma imagem do tamanho desafio que era para um comum mortal enfrentar aquele gigante, aquele lutador, homem rodado em guerras, homem experiente em batalhas. E dá-nos uma pequena sensação, ao ler o texto, de que é praticamente impossível este homem ser derrotado. Olhando para aquilo que era o exército de Israel, o próprio rei, que tinha a função de tomar a dianteira e de se mais ninguém houvesse para enfrentar aquele inimigo, ele teria de ir para defender o seu povo, ele próprio está com medo.
Porquê? Porque eles olham para Golias e pensam, isto é impossível vencer este homem. Com tudo aquilo que ele tem a nível de armamento, a nível de tamanho, é impossível derrotar este homem. O facto de Samuel trazer uma grande quantidade de pormenores acerca do local, acerca da pessoa de Golias, significa que o próprio Samuel ele quer trazer veracidade ao relato, dando a certeza de que aquilo não era uma história inventada, era uma história real. E que, com tanto pormenor, percebemos realmente que são factos, não é algo inventado da cabeça de Samuel. Foi algo que aconteceu, é um facto. Golias, também ao enfrentar o exército de Deus, ele estava diretamente a afirmar de que o Deus dos israelitas não era suficientemente poderoso para os livrar daquele desafio militar. O próprio Golias faz essa afirmação. Então, o cenário está montado. Samuel traz-nos este cenário. O povo de Deus, diante de um desafio, que a consequência desse desafio seria a escravidão. O povo seria escravo do povo filisteu. E este é o desafio que Golias faz. Golias desafia e diz, tragam alguém para combater comigo. Se essa pessoa perder, vocês serão escravos do meu povo. Porém, se nós sairmos derrotados, nós seremos escravos de vocês. Continuando a história, vamos continuar a ler o verso 12. O cenário está montado, o desafio está colocado e Samuel ele começa a desenrolar a narrativa e a introduzir mais dados. No versículo 12 diz assim: em Belém de Judá havia um homem da família de Efraim chamado Jessé. Tinha 8 filhos e um deles era David. Nessa altura, Jessé já era bastante idoso. Os seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Chamá, tinham ido com Saul para a guerra, enquanto os 3 mais velhos permaneciam com o exército do rei David, que era o mais novo, ia ter com Saul e voltava para junto do pai em Belém, a fim de cuidar do rebanho. Mais uma pausa só para então podermos entender aquilo que está aqui. Parece que Samuel ele faz uma pausa naquilo que é a exposição relativamente àquilo que é a narrativa principal. Existe uma narrativa principal que ela então é dada com a questão do desafio de Golias e a guerra entre os dois povos. Mas Samuel, ele retira-nos dessa narrativa e ele apresenta-nos aquilo que é uma família. Lá em Belém de Judá, um homem de família que tinha 8 filhos. 3 estariam na guerra já, mas havia um que estaria lá a cuidar dos negócios do pai, em que de vez em quando ele ia ter com Saul, e a personagem de David é-nos apresentada agora, ele ia ter com David, e nós sabemos muitas das vezes pela música que David era chamado à presença do rei para acalmar aquilo que era a ira de Saul, mas David ele não tinha ido para a guerra, ele estava então junto ao pai para cuidar daquilo que era o rebanho, o negócio de família, que era então os rebanhos. David é apresentado e o texto continua. É verdade então que Samuel faz uma pausa nesta narrativa principal e no verso 16 ele volta para aquilo que é o cenário principal da narrativa. Então o versículo 16 diz assim: durante 40 dias de manhã e de tarde, Golias continuava a desafiar os israelitas. Certo dia, Jessé disse ao seu filho David: vai ter com os teus irmãos ao acampamento e leva-lhes uma medida de grão tostado e 10 pães. Leva também estes 10 queijos para o comandante do batalhão. Vê se os teus irmãos andam bem de saúde e pede-lhes que me deem uma prova de que estão bem. Saul também está com eles e com todo o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, muito cedo, David deixou o rebanho ao cuidado de um outro e partiu com as provisões como Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na altura em que o exército se encaminhava para a linha de batalha, lançando gritos de guerra. Os exércitos dos israelitas e dos filisteus tomaram posição para a guerra frente a frente. David deixou as provisões ao cuidado de um oficial e correu para a frente da batalha, a fim de perguntar aos seus irmãos como é que eles estavam. Enquanto falava com eles, apareceu mais uma vez Golias, o guerreiro filisteu.
da cidade de Gate, a desafiar os israelitas com as mesmas palavras de antes. E David ouviu-o. Quando os israelitas o viram, ficaram aterrados e puseram-se a fugir. E diziam: viram bem aquele homem? Está a desafiar Israel outra vez. Até o rei Saul já prometeu muitas riquezas a quem o matar. Dará a sua filha como esposa e isentará toda a família de pagar taxas. Vou fazer mais uma pausa. Aqui, neste momento da narrativa, é o momento em que Samuel conta em que David tem pela primeira vez conhecimento daquilo que era o desafio de Golias. O povo, o texto diz claramente que estava com muito medo de Golias. Ninguém ousava enfrentá-lo. Apesar da grande recompensa do rei Saul, ninguém ousaria enfrentar aquele homem. É o momento em que David, aquele pequeno rapaz, cumprindo a missão que o pai lhe deu de trazer as provisões para os seus irmãos, ele tem conhecimento do desafio de Golias. Verso 26, continua. David perguntou então aos que ali estavam: que recompensa receberá o homem que matar este filisteu e dividir a honra de Israel? Afinal, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Responderam-lhe a mesma coisa que antes tinham dito a respeito daquilo que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu aquela conversa e ficou aborrecido com David. Perguntou-lhe: por que é que vieste cá? A quem é que entregaste as ovelhas que ficaram no deserto? Sei que és um atrevido e que vieste cá só para veres a batalha. David respondeu: que mal é que eu fiz? Apenas fiz uma pergunta. Voltou-se para um outro homem e perguntou-lhe o mesmo. E as pessoas que ali estavam responderam-lhe da mesma maneira. Irmãos, aqui parece que David fica meio que surpreendido pelo povo estar com medo de Golias. Parece que David não estava a ver a imagem de Golias. Parece que David não está na mesma página que o resto do povo. E parece que David, ao fazer aquela pergunta, ele fica meio surpreendido. O que é que o rei disse que daria em troca de quem enfrentasse e quem derrotasse Golias? Espera aí, eu ouvi bem tudo isso. David, ele tem essa postura porque nós sabemos, e nós vamos falar nisso, de que ele está focado em Deus e não na circunstância. É por isso é que David ele fica surpreendido com tamanha oferta da parte do rei. Mas vamos ver o resto do texto. Peço perdão por ser um texto longo, mas é uma narrativa e nós temos que lê-la toda. Mas eu acho que a igreja está habituada, não é? Pelo aquilo que eu conheço da Joel, a igreja está habituada a ler a palavra, então... Verso 31 diz: alguns homens que tinham ouvido as palavras de David foram dizer a Saul que o mandou chamar. David disse a Saul: meu senhor, que ninguém desanime por causa desse filisteu, porque eu mesmo irei combater contra ele. Mas Saul respondeu: como é que tu vais combater contra este filisteu, se não passas de uma criança e se ele é um guerreiro desde a sua juventude? David disse-lhe: meu senhor, eu guardo o rebanho do meu pai, e quando um leão ou um urso vêm e levam uma ovelha, eu vou atrás deles, tiro-lhes das goelas, e quando me atacam eu agarro-os pela queixada e dou-lhes paulada até os matar. Assim como matei leões e ursos, também irei matar este filisteu pagão, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me tem livrado das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Perante isto, Saul disse-lhe: então vai, que o Senhor esteja contigo. Nós podemos ver aqui alguns outros aspectos que eu queria chamar a vossa atenção. Primeira coisa, a irresponsabilidade de Saul. Sabemos o historial de Saul, sabemos que mais tarde ele acaba por ser retirado do trono, mas era função do rei assumir a defesa do povo. O rei, em vez de oferecer alguma coisa para ir lutar, ele deveria dizer: não, eu vou lutar, eu vou assumir, porque essa é a minha função. Então este rei Saul, este rei terreno Saul, ele não cumpriu com aquilo que era esperado dele. Ele não assumiu aquilo que era a sua responsabilidade. David, que parecia de menos, parecia pouco preparado ou nada preparado, diante do desafio proposto, ele assume. Parecia incapaz, mas ele assume porque ele diz: eu vou em nome do Deus vivo.
É como se ele estivesse a dizer, vocês têm a noção, vocês já pararam para entender quem é o Deus que está no nosso lado? Quem é Golias para fazer frente ao nosso Deus? Então David, ele coloca-se naquilo que nós podemos dizer na mira de morte entre o povo e o gigante Golias. David, ele disponibiliza-se para estar pronto para morrer, para lutar pela salvação, pela libertação do povo de Deus. E se nós entendermos bem, a consequência da derrota do povo de Israel seria a escravidão, a escravatura daquilo que era o povo filisteu. E David, ele coloca-se então no meio, ele diz, não, eu vou lutar, eu vou assumir, eu vou enfrentar este problema. Verso 38 continua, diz assim: Saúl entregou a David a sua armadura de guerreiro, um capacete de bronze que colocou na cabeça, a couraça para o peito. David colocou também a espada de Saúl à cintura, por cima da couraça, mas quando quis andar, não era capaz, por não estar acostumado. Disse então a Saúl, eu não sou capaz de andar com isto, porque não estou habituado. E tirou as vestes de guerreiro, e pegou apenas no seu cajado. Depois escolheu 5 pedras lisas no ribeiro que meteu no seu saco de pastor e com a funda na mão avançou para o filisteu. Golias dirigiu-se para David, levando à frente o ajudante com o seu escudo. Já estava perto de David, quando reparou bem nele. E, irmãos, reparem aqui agora o clímax da história. Finalmente o pequeno David vai enfrentar o grande Golias e diz... Golias dirigiu-se para David, levando à frente o ajudante com o seu escudo, já estava perto de David. Quando reparou bem nele, não o tomou a sério, porque viu que ainda era muito jovem, sendo bem parecido e de belo aspecto. E disse a David, sou porventura um cão para me vires bater com um cajado? E amaldiçoou David em nome dos seus deuses. Depois acrescentou, aproxima-te, que eu vou dar a tua carne às aves e às feras. David, porém, respondeu-lhe, vens contra mim com espada, lança e azagaia, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, para eu te matar e cortar a cabeça. Eu é que darei os cadáveres do exército filisteu às aves e às feras. Deste modo, todo o mundo saberá que há um Deus em Israel. Todos os que aqui estão hão de ver que o Senhor não precisa de espadas nem de lanças para a vitória. Ele é que vai vencer esta batalha e vos entregará nas vossas mãos. O filisteu dirigiu-se então para David a fim de combater com ele, e David, por sua vez, correu para a linha de batalha dos filisteus para o enfrentar. Meteu a mão no saco, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra ficou-lhe mesmo cravada na testa e o filisteu caiu por terra. Foi assim que David, sem nenhuma espada, derrotou Golias, usando apenas uma funda e uma pedra. Depois, David correu para junto de Golias, tirou-lhe a espada e com ela acabou de o matar, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro tinha sido morto, puseram-se em fuga. Nisto, os homens de Israel e de Judá lançaram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até às portas de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram a juncar os caminhos que levam a Xaraim, a Gate e a Ecrom. Depois de terem perseguido os filisteus, os israelitas voltaram para levarem os despojos dos acampamentos dos filisteus. David pegou então na cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas colocou as armas de Golias na sua própria tenda. Irmãos, aqui vive-se aquilo que é o clímax desta narrativa. Aquilo que era completamente impensável e improvável acontece. David vence Golias, aquele pequeno jovem, pastor, músico, enfrentando aquilo que era provavelmente um dos maiores guerreiros da atualidade. Ele vence aquele que trazia uma promessa de morte e escravidão para o povo de Deus. David vence Golias.
Faltam apenas 2 versículos até ao final da passagem. Vou ler 3 versículos. Para terminarmos o capítulo, diz assim: Quando Saul tinha visto David partir para combater com o filisteu, perguntou a Abner, general do seu exército: quem é que é o pai desse rapaz? Abner respondeu-lhe: meu senhor, não tenho a menor ideia. E o rei pediu-lhe para se informar. Quando David voltou, depois de matar Golias, trazendo ainda a cabeça dele na mão, Abner pegou-lhe pelo braço e levou-o a Saul, que lhe perguntou ao rapaz: quem é o teu pai? E David respondeu: meu pai é Jessé de Belém, o vosso servo. Irmãos, que história magnífica. É uma história digna de uma série da Netflix, né? E acho que há por aí algumas séries que são inspiradas neste episódio. Mas assim termina uma narrativa bíblica muito famosa, mas como eu disse, provavelmente uma das narrativas mais mal interpretadas da Bíblia. Mais famosa porque é uma cena cinematográfica e isso inspira-nos. Nós gostamos destes finais, nós gostamos destes filmes. E normalmente nesta história nós acabamos por nos identificar com David, né? E há muitas ideologias que falam por aí: vence os teus gigantes, né? O que é que poderá significar as 5 pedras? Ou qual é a tua funda, né? Treina com o matar os leões e os ursos para a vida, não é? A vida dos teus gigantes, tens que enfrentar os teus gigantes. Tu tens força interior para que, de acordo com aquilo que é a tua força, tu poderes enfrentar os teus gigantes. E nós começamos aqui a encontrar significados para tudo e mais alguma coisa na passagem, irmãos, e o objetivo não é esse. O objetivo não é nós espiritualizarmos todos os pormenores daquilo que é uma história, em que nós temos que agarrar na história e pensar: ok, qual é a ideia central que o nosso Deus nos está a querer ensinar com esta história? Porque a palavra de Deus, ela é inspirada. Se alguma coisa está na palavra de Deus, não é à toa. É porque ela nos quer ensinar. É porque ela quer converter os nossos corações a Deus. Eu não quero hoje trazer nenhum tipo de interpretação desses aspectos secundários. Até porque depois teria de levar na cabeça do Joel. Mas vejamos, Golias quer trazer morte e escravidão ao povo de Deus. O pecado, irmãos, o pecado é aquilo que nos escraviza e que nos traz a morte. Lá no início, em Gênesis, por meio do pecado é-nos apresentada a morte, escravidão. Há uma condição em nós. Desde que nascemos, desde o ventre da nossa mãe, há uma condição em nós que nos leva a ser pecadores. Nós somos pecadores. Então o nosso Golias é o pecado. É verdade que o pecado tem muitas outras nuances: depressão, divórcio, relacionamentos destruídos. Mas o nosso maior Golias é o pecado, irmãos. Retirando o pecado, irmãos, a nossa vida é perfeita. E um dia nós vamos experimentar isso. E é interessante ver que naquela situação, na história de David e Golias, o povo, ele estava com medo de Golias, ele não se conseguia salvar a si próprio. Porque o desafio de enfrentar Golias era impossível, era demais para as suas capacidades. Por mais que algum lutador do exército de Israel tivesse treinado, ele entendia que não estava capaz de enfrentar Golias. Era algo que estava acima das suas capacidades. Irmãos, nós, diante do pecado, nós também não nos conseguimos salvar a nós próprios. Nós estamos perdidos. É demais para nós. É demasiado. Aquele que entende e que acha que pode vencer o pecado sem aquilo que eu vou falar, mas fazendo a ponte sem Cristo, está perdido. O povo de Israel precisava de um Salvador que lutasse e vencesse por eles. E na narrativa de 1 Samuel 17, David é esse Salvador. David, aquele que alcançou a vitória para o povo em nome de Deus, que assumiu a dianteira, que disse: eu vou, porque eu vou em nome de Deus. Eu não vou pela minha força, vou
porque vou na força do Senhor. Irmãos, nós precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador que lute e que vença por nós. E o nosso Salvador é Jesus Cristo. Foi Ele que foi à cruz. E Ele na cruz, Ele venceu o nosso maior gigante, que é Golias, que é o pecado. Ele venceu. Então David, ele apresenta-nos Cristo. Ele é uma figura nesta narrativa pré-messiânica, dizendo que o povo, que somos nós, não conseguimos vencer Golias, mas Deus enviou alguém para vencer Golias no nosso lugar. E esse alguém é Jesus Cristo. Assim como David alcançou a vitória para o povo de Deus diante de Golias, Jesus alcançou a vitória sobre a morte e sobre o pecado na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, nos dando vitória sobre o pecado. Essa vitória não depende de nós. Nós não somos capazes, é demasiado para nós. Mas na medida em que nós deixemos Cristo crescer em nós, vamos conseguir vencer os Golias, que é os pecados que todos nós, de alguma forma, ainda lutamos contra eles. Este é o foco desta narrativa. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, leva-nos a, hoje, século XXI, nos focarmos em Cristo, aquele que venceu por nós a batalha contra a escravidão do pecado. Por exemplo, eu vou convidar-vos a abrir 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 12, diz assim. É Paulo que está a escrever esta carta no final da sua vida, e Paulo escreve esta carta para o seu discípulo amado, Timóteo. Ele diz, Timóteo, é como se nós pudéssemos dizer, Timóteo, não te envergonhes, portanto, de dar testemunho do nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, que estou preso por causa dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, deves estar pronto para sofrer comigo por amor do Evangelho. Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. Esta graça tornou-se conhecida agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e fez brilhar a esperança da vida eterna por meio do Evangelho. Irmãos, o povo de Israel estaria perdido. E o povo de Israel, quando vê David vencer Golias, enche-lhes um brilhar, uma esperança de continuarem vivos. Irmãos, quando Cristo vai à cruz do Calvário e Ele morre, e Ele ao terceiro dia ressuscita, Ele nos enche de esperança de vida eterna. E é esta esperança que nos faz continuar cumprindo com a sua vontade. Esta é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, sem solução, sem condições de nos salvarmos a nós próprios, Deus, pela sua graça, pelo seu amor, enviou o seu Filho, o seu único Filho, para pagar a dívida de morte que nós tínhamos para com Ele por causa do nosso pecado. Pela graça foi-nos oferecido o perdão dos pecados, irmãos. Que tamanha misericórdia! Que tamanho favor! Não há nada que nós possamos fazer que possa se equiparar, chegar àquilo que Deus nos concedeu. Jesus morre no nosso lugar, vence a morte, ressuscita ao terceiro dia, o que comprova o valor do seu sacrifício como pagamento pela nossa dívida de morte, para que agora todos os que nele confiam possam ter vida eterna. Podemos já não mais temer a morte, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte, que é o salário do pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o nosso maior Golias. Nós jamais vamos conseguir vencer o pecado por nossa conta e risco próprios. Não é pela nossa força. A forma como nós temos para vencer o pecado diariamente é dar lugar a Cristo na nossa vida. Cristo tem de crescer em nós. E, irmãos, não há maneiras secretas de se fazer isso. É praticando as disciplinas espirituais.
É lendo a palavra, é orando, alguns jejuando, estando em comunhão com a igreja, na prática dessas disciplinas espirituais, fazendo não só isso no contexto de igreja, mas no secreto, em casa, com a família. Aí nós vamos fazer Cristo crescer em nós e vamos sim conseguir vencer o pecado. O povo não conseguia vencer o gigante Golias. Nós também não nos conseguimos salvar a nós próprios no que toca ao pecado. David venceu o gigante Golias no lugar do povo. Cristo venceu o nosso verdadeiro gigante. E mais uma vez eu digo, os gigantes da nossa vida, irmãos, não é a falta de dinheiro, sucesso, fama. Não, irmãos, é o pecado. Esse é o maior gigante. É contra esse que nós temos que batalhar diariamente. Esse é o nosso verdadeiro Golias. É aquele que nos traz escravidão. E Cristo é o único que pode vencer de uma forma total e inequívoca esse gigante. Porque foi Ele que foi à cruz. Éramos nós que deveríamos ter ido à cruz, é verdade. Mas não fomos, foi Ele no nosso lugar. Esta é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Jesus é o nosso David, que venceu o nosso Golias. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Amém, irmãos.